Olá, sejam muito bem-vindos. Nós hoje vamos falar de um tema que tem tido muito acesso e questionamentos através do nosso site e nossas redes sociais. O tema de hoje é o câncer de testículo. Qual a importância desse tipo de tumor? O tumor de testículo é a principal doença oncológica do adulto jovem, do adolescente e do adulto jovem. Conta pra gente um pouco sobre faixa etária, tumor de testículo, a gente tem que se preocupar desde quando, que idade que é mais frequente e mais perigoso. Como é que é isso? Fala um pouco pra gente. Como você comentou, o tumor de testículo é mais comum nos pacientes adultos jovens. Ao contrário, por exemplo, do que a gente vê no câncer de próstata, que tem uma frequência maior a partir dos 50 anos, por exemplo, ou do câncer de rim, que está principalmente relacionado aos pacientes de 50, 60 anos, o tumor de testículo acomete principalmente homens a partir dos 15 anos, ou seja, adolescentes, na faixa etária que vai dos 15 anos aos 35 anos. Então, é importante que os pais até tomem certo cuidado com os filhos que estão naquela faixa etária bem de início da adolescência, no meio da adolescência, com 15 anos, 17, 18. Às vezes eles não querem contar muitas coisas para os pais, não querem dividir muito as informações. É um pouco das características dessa faixa etária. Se eles notarem alguma alteração, é importante que eles sejam levados ao urologista para que a gente possa conversar e avaliar bem, porque exatamente nessa idade tem um risco maior de desenvolver o câncer de testículo. Nós falamos que o câncer de testículo é o principal câncer de órgão sólido do jovem, do sexo masculino. Apesar disso, ele é raro, porque se a gente coloca uma quantidade de cânceres no nosso organismo, a gente sabe que pode ter câncer de qualquer região. Então, o que é importante? O adolescente, muitas vezes, como comentamos, ele não procura o médico. Então, o câncer de testículo costuma ser muito silencioso. É sempre bom e estimulado que os adolescentes e os jovens que estão entrando na puberdade aprendam a lidar com o órgão sexual, aprendam a ter dúvidas e comuniquem aos pais e até procurem de alguma forma informações para que possa saber se aquilo ali pode ser uma alteração e pode estar levando a algum problema mais sério. Agora, como é que é o diagnóstico dessa doença? Comentamos que ela é silenciosa, mas como se faz o diagnóstico? Quais são os sintomas que o paciente pode ter? Geralmente a primeira alteração é identificada ao toque, Muitas vezes a gente vê que os pacientes, por exemplo, durante o banho, ele está higienizando a região genital e ele sente alguma coisa no testículo que ele percebe que é diferente do que ele está acostumado. Normalmente o testículo tem aquela superfície lisa, os dois costumam ser de um tamanho bem próximo um do outro, e aí quando a pessoa encosta no testículo, sente uma área um pouco mais endurecida, isso pode gerar uma certa suspeição de que alguma coisa não está certa. Então esse paciente adolescente ou homem adulto vem ao urologista, ele nos conta essa suspeita de que, por exemplo, eu senti um caroço no meu testículo e a gente vai examinar. Primeiro passo, o exame físico. Examinamos a região genital, sabemos que o normal são os dois testículos ali na bolsa escrotal, eles devem ter aproximadamente o mesmo tamanho. A gente busca essa alteração que o paciente nos conta. A gente parte para tentar identificar essa área endurecida, que forma um nódulo ou um caroço no testículo, uma área de consistência diferente do resto do testículo, que muitas vezes não dói. Então é frequente que essa história de que senti alguma coisa estranha no meu testículo venha sem uma queixa de dor. Não é comum o paciente ter dor durante esse desenvolvimento do câncer de testículo. Paciente jovem, dos 15 aos 35 anos, que começam a desenvolver uma alteração no seu testículo, principalmente um crescimento que costuma ser indolor, esse paciente é o paciente que tem que ter uma suspeita de câncer. E
Infelizmente, o que nós vimos na prática é aquele paciente que fica com vergonha de mostrar ou de ir atrás de ajuda e passa-se meses, inclusive, aquilo ali crescendo, até que chega um ponto em que alguém nota ou ele mesmo entende que pode ser um problema e aí sim ele chega e muitas vezes já é um estágio um pouco mais avançado do que gostaríamos. Então, o que é importante frisar? O exame físico do testículo, feito por um médico habilitado, por um urologista experiente, ele é capaz de diagnosticar a grande maioria dos casos, porque o testículo é um órgão superficial, ele está localizado na bolsa escrotal e é de fácil acesso para nós urologistas percebermos alterações que possam ser problema. Então, vá ao urologista assim que você notar alguma alteração no seu testículo. É isso, Paulo. Um aumento de tamanho do testículo sem dor, que nos leva ao exame físico, a percepção de que há um nódulo, uma região endurecida desse testículo num paciente jovem, leva a uma suspeita muito grande de um tumor de testículo. Em seguida, o que a gente faz para confirmar esse diagnóstico? A gente parte para a realização de um ultrassom, que inclusive é um exame muito importante para ajudar nas situações onde esse nódulo, essa alteração no testículo é muito pequena e difícil da gente identificar no exame físico. Tem uma alteração de crescimento do testículo e indolor, uma análise feita por um urologista experiente, associada a um ultrassom, a gente vai ter o diagnóstico praticamente de 100% dos casos. Porque muitas vezes o testículo pode apresentar algumas outras alterações, que são até mais comuns do que o próprio câncer, mas que também são diagnósticos relevantes. Por exemplo, uma hidrocele, que é um crescimento de um líquido dentro da região do testículo, que não é câncer, não se torna nenhum problema maligno ao paciente. É importante também que ele passe por uma avaliação urológica para definir o diagnóstico e até o próprio tratamento. E, além disso, nós utilizamos também os marcadores tumorais. Existe alguma coisa nova sobre isso? Fala um pouco dos marcadores, o que são isso, o que significa marcadores de tumor nesse caso. Então essas substâncias que a gente pode dosar na corrente sanguínea, os chamados marcadores tumorais, são 3 substâncias produzidas por esses tumores de testículos que quando estão numa concentração elevada na nossa corrente sanguínea, e isso a gente consegue mensurar através de um exame comum, como um hemograma. Quando essas substâncias estão elevadas, a gente já sabe que o nódulo no testículo com ultrassom que mostrou que tem um nódulo, uma alteração e esses marcadores tumorais em quantidade elevada, provavelmente se trata de um tumor de testículo. É importante ter essa avaliação antes da cirurgia, porque a gente usa esses níveis dos marcadores para orientar depois o nosso acompanhamento, uma vez que já tenha sido feito o procedimento cirúrgico. E assim nós terminamos o nosso papo hoje sobre a epidemiologia e o diagnóstico do câncer de testículo. Abordaremos no próximo vídeo o tratamento dessa doença, os aspectos relacionados aos tratamentos subsequentes, incluindo quimioterapia. E lembre-se de se inscrever no nosso canal. Quem tiver interesse em acompanhar outras informações sobre urologia, pode acessar nossos meios de contato através do nosso site, redes sociais como Instagram ou assinar o nosso canal do YouTube. Até mais!